Tudo bem, turma joia? Sejam bem-vindos aqui a mais um bloco da nossa aula, tá? Estávamos falando aqui, né, a respeito lá de como é que funcionam os nossos conectores, as conexões, os diodos bypass, o diodo série, né, que são utilizados na proteção. Uma outra proteção importante, nós temos o sistema fotovoltaico, é a proteção, né, a mais básica delas, né, que seria o uso dos fusíveis, tá? Então, existem também fusíveis de proteção que podem ser utilizados na saída de cada série, tá? De cada fileira, de cada conjunto série de células fotovoltaicas do seu painel, tá? Ou você também pode fazer associação de painéis, né, em série, em paralelo também, e você pode trabalhar com esses fusíveis, né, protegendo todo aquele conjunto de painéis. Então vocês têm essas duas formas, essas duas opções com as quais você pode trabalhar. Apenas uma ressalva, né, um destaque aqui que nós fazemos, né, como o sistema trata-se de um sistema de corrente contínua, caberá você, né, fazer a proteção das duas linhas, né, tanto da linha positiva quanto da negativa do seu conjunto. Então isso é muito importante. Bom, pessoal, então pensando no módulo, né, a gente encerra assim o módulo do painel fotovoltaico, espero que vocês tenham conseguido compreender. E agora a gente vai falar dos outros componentes do nosso sistema fotovoltaico. Um componente bastante utilizado, não tanto em sistemas on-grid, né, mas principalmente em sistemas off-grid, são as baterias, tá? A bateria, pessoal, vai ser nada mais nada menos que o nosso sistema de armazenamento. E esse sim é o grande gargalo, talvez o grande ou o maior vilão de um sistema fotovoltaico. Por quê? As baterias hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, comercialmente disponíveis, a capacidade, a densidade de armazenamento delas é muito baixa, é muito pequena. Então, se você está pensando em montar um sistema fotovoltaico para atender de forma off-grid, com certeza você vai gastar uma grande soma de dinheiro com o seu sistema de armazenamento, o seu conjunto de baterias, tá? Aí você pode falar, mas e se eu for usar o sistema on-grid? O on-grid não, on-grid você está mais tranquilo, né? Você não precisa dispor das baterias. A menos que, uma área que já está sendo bastante estudada, que você queira produzir energia para usar em horário de ponta, né? Só que ainda assim é muito inviável, é praticamente impraticável, né? Você usar esse tipo de sistema porque fica muito caro, tá? O que nós podemos trazer de informação para vocês com relação a isso? Existem várias pesquisas já para trazer outros tipos de baterias para serem aplicadas em sistemas fotovoltaicos. E quem tem ajudado muito a difundir e disseminar isso é o advento dos carros elétricos, tá? Então você vê que uma coisa não tem nada a ver com a outra, a gente está falando de sistema fotovoltaico e aí a gente vai parar lá nos carros elétricos. Por quê? Os carros elétricos eles dependem da bateria, lá infelizmente não tem como fugir. E aí tem se partido muito para as tecnologias de baterias de íon lítio, que são baterias já muito conhecidas, muito utilizadas em celulares, porém são baterias de pequeno porte. E agora eles já estão partindo para o uso dessas baterias em grande escala, no caso nos carros e consequentemente para sistemas fotovoltaicos. E o grande ganho dela está aqui. Você sai de uma bateria de chumbo ácido ou níquel cádmio, né, que são as duas mais vistas e encontradas por aí, de 30, né, na faixa de 30, 40, 50, né, watt-hora por quilo, e você vai para uma densidade de 90 até 150 watt-hora por quilo, né? O outro ganho dela, ciclos de carga. Você sai aqui de uma bateria de vida curtíssima, né? 3, né? Em média 3 anos, e vai para uma bateria de uma vida muito mais longa, com muito mais ciclos de carga. Então,
aqui está a esperança da difusão do sistema fotovoltaico, principalmente para aplicações em sistemas off-grid e, no futuro, aplicações que supram demandas em horário de ponta, tá? Isso ainda hoje é basicamente impraticável, mas no futuro será algo muito comum. Bom, pessoal, as baterias, né, não vou ficar aqui muito tempo falando a respeito, mas essa ilustração que traz só ilustração básica, né, de uma bateria. Então, no princípio aí vocês já estão cansados de saber, né? Você tem ali, né, as placas, os conjuntos de placas, os materiais diversos ali separadores. E via de regra são baterias seladas, né? Então essas baterias são, uma vez atingindo a vida útil, você precisa fazer a substituição delas. Bom, pessoal, então falamos do sistema fotovoltaico, o item A, falamos aqui do item C, que são as baterias, falamos também aqui do item F, né, de alguns dispositivos aqui que ficam ali na proteção da nossa string box, né, conectores e tudo mais. Agora nós vamos falar a respeito desse importante elemento aqui, o elemento B, que é o nosso famoso controlador de carga, que é extremamente importante para os nossos sistemas fotovoltaicos isolados, tá? Nossos SFIs, tá? Qual que é a importância desse controlador? Basicamente fazer esse controle aqui, tá? Aqui no caso ele é um diagrama genérico, né? Então eu tenho gerador, carga, bateria aqui no meio, e aí o nosso controlador, aqui é um controlador completo, né? Ele vai ter que controlar tanto o fluxo do painel para a carga diretamente, aí depende do tipo de controlador, quanto o fluxo do painel para a bateria, quanto, né, a própria operação isolada do painel, tá? Sem carregar a bateria e sem carga. E também o fluxo da bateria para a carga. Então, basicamente, são esses tipos de controles que vocês vão encontrar por aí. Você vai encontrar controladores de carga e controladores de carga. Tem controladores que são extremamente sofisticados, tem controladores que são extremamente básicos. Então, numa instalação, você pode achar lá um controlador de carga que você vai pagar 200, 300, 400 reais nele. Você pode achar um controlador de carga que você vai pagar 2, 3 mil reais nele. Então, varia muito, né? Depende muito do tipo de controle que você vai utilizar, tá? Esse aqui, por exemplo, é o controlador shunt, tá? Controlador shunt ou paralelo. Então, eu controlo aqui o fluxo, tá? Dos dois sinais, né? Do sinal positivo e negativo para a carga, tá? E controlo também aqui faço a minha proteção da bateria e do meu conjunto fotovoltaico. Eu posso fazer aqui meu sistema ficar operando, né, a vazio ali, né? Ele fica vazio e fica operando de forma segura. Esse aqui já é um controlador série, tá? Um controlador série. Qual que é a grande diferença aqui? Neste outro controle, nesse paralelo, eu não estou controlando a carga da minha bateria, tá? Então perceba aqui que vai carregar a bateria naturalmente. Eu só estou preocupado com a minha carga e com o meu painel, tá? Neste caso aqui não. Neste caso aqui eu consigo ter o controle fino, tanto da carga quanto da bateria. Então é um outro tipo, tá? Bom, pessoal, além do controlador de carga, que é um dispositivo relativamente caro, mas não tanto. Um outro dispositivo que depois da bateria talvez seja o segundo mais caro, ou se você está falando de um sistema on-grid, vai ser o mais caro de todos, é o nosso inversor de frequência, tá? Então, o inversor de frequência ele vai ser um dos dispositivos também mais caros da sua instalação, e existem inversores e inversores. Então você tem
diferentes tipos, diferentes construções. Você pode ter um inversor comutado pela rede, um inversor autocomutado, um inversor tipo fonte de tensão, um inversor tipo fonte de corrente, um inversor tipo fonte de tensão com controle de corrente, um inversor tipo fonte de tensão com controle de tensão, tá? Um inversor com controle vetorial, e aí você tem uma gama enorme. Você sai de um inversor que custa 500, 600, 800 reais e chega a inversores que custam 10, 12, 15 mil reais, tá? Isso falando numa mesma faixa, numa mesma categoria de potência de inversor, tá? Então depende muito do que você quer, do que você espera, do que você pretende fazer com a sua instalação, tá? Bom, o inversor basicamente, né, pessoal, é eletrônica de potência pura. Aqui, só para relembrar vocês, né, nós temos diversos tipos de chaves, né, muito utilizados pela eletrônica de potência. Vai desde as mais simples, né, os JBTs, né, os SCRs, até os mais evoluídos, né, MOSFETs, GTOs e GBTs da vida. Então, esse tipo de chave aqui é que vai dizer mais ou menos o custo do seu inversor e qual é a precisão e a capacidade de trabalho dele. Então, você tem aqui inversores mais baratos, até inversores tipo GTO e GBT, que são bem mais precisos, mais ágeis, porém muito mais caros, tá? Aqui só tem, né, alguns detalhes das características dos principais tipos, né? Então o SCR é um dos mais básicos, né, que existe. TRIAC também é bastante utilizado. Os GTOs, né, os GTOs ele destaca muito por permitir a passagem de corrente num só sentido, tá? E o momento de disparo dele é controlado por um pulso positivo de corrente no terminal, tá? E aí o bloqueio ele pode ser controlado por pulso negativo, né? Os IGBTs também, né, que tem se destacado muito, ele se destaca muito pela aplicação de uma tensão no terminal dele, então o controle dele é feito por um sinal de tensão, e a principal característica, ele consegue fazer um controle de chaveamento em alta frequência, tá? Então você consegue ali ter um controle de frequência muito maior e muito melhor através desse tipo de chave, né? Desse tipo de inversor com esta tecnologia, tá? E aí aqui a gente tem, né? Então quais são as possíveis disposições, né, do nosso sistema, tá? Então basicamente aqui eu tenho um conjunto, tenho um sistema fotovoltaico aqui, posso ter ou não um sistema de baterias, vai depender da minha necessidade. Se for um sistema conectado à rede, eu vou ter somente, né, o painel fotovoltaico. Se for um sistema isolado da rede, eu preciso desse conjunto de baterias, tá? Do lado de cá eu tenho a rede elétrica, que vai estar também me alimentando, se for um sistema on-grid conectado à rede. E tenho a minha carga elétrica, tá? E o inversor vai estar aqui. Ele fica aqui no meio gerenciando tudo isso. Então, basicamente aqui na construção do inversor eu tenho um conversor CCCC, né, para ter aquele controle fino da minha entrada, e depois eu tenho um conversor CCCA, né, que é o processo da inversão, né, inverter da corrente contínua para alternada, para alimentar essa nossa carga. E aí, qual que é a vantagem, né, desse conjunto? Você pode operar tanto com a rede quanto com o seu sistema de bateria. E a sua carga vai estar sendo suprida, atendida com um controle bastante refinado ali pelo seu inversor de frequência. Só que aí, pessoal, aqui, né, no caso, a gente não tem mágica, né? Como que é feito isso? O inversor, basicamente, quando você pega uma onda
contínua, né, para convertê-la em alternada, isso não é feito através de mágica. Essa senoide ela não é uma senoide pura que ele solta, mas sim o que? Um chaveamento que vai proporcionar algo semelhante à nossa senoide, a famosa, né, modulação por largura de pulso, ou PWM, tá? Então, nosso objetivo é, controlando a largura dos pulsos, chegar em algo muito próximo à senoide. Antigamente, os primeiros inversores, eles conseguiam fazer isso, mas a onda ficava altamente distorcida, tá? Final dos anos de 90 para cá, principalmente com a evolução dos estudos envolvendo qualidade de energia, da eletrônica de potência, aplicação de filtros ativos e passivos nesses circuitos dos inversores, hoje você encontra inversores que conseguem soltar uma onda senoidal pura. Aí você pode falar, nossa, mas ele faz milagre? Não, ele faz uma onda toda detonada, só que depois ele tem todo um circuito de controle para filtrar o sinal, tá? Então ele não faz nada de diferente dos outros inversores. A diferença dele é o sistema de filtragem, que é muito mais sofisticado. Só que isso aí também encarece muito o preço do inversor, tá? Então isso aí é um outro fator que pesa muito. Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá.